13. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13. Né? Então, amados, esse texto, ele nos vai chamar a observação de uma realidade, de algo que deve, de fato, permear a nossa mente. Então, eu vou ler o texto, nós vamos pensar sobre esse texto, da importância desse texto para nós, para que possamos, de fato, observarmos aquilo que é exigido de nós da parte de Deus. É importante nós entendermos, amados, que o cristianismo, o fato de sermos cristãos e o fato de professarmos a fé cristã, nos impõe algumas realidades, exige de nós algumas realidades espirituais. E é sobre essas realidades espirituais que eu gostaria de conversar com os irmãos, né? Principalmente quando a gente pensa, quando a gente questiona, quando a gente coloca a nossa mente para avaliar, mensurar aquilo que significa ser servo de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que a palavra nos coloca. Então, eu quero convidar a você a, com muita atenção, ler esse texto conosco, você que vai assistir esse vídeo, né, aí pela internet. Eu gostaria, então, que você abrisse a sua Bíblia e acompanhasse, deixasse a sua Bíblia aberta em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13. Nos diz assim a palavra de Deus: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não é por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora, que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem-se sinceramente uns pelos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha, a flor cai,
mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Esta é a palavra que lhes foi anunciada. Portanto, livrem-se de toda a maldade, de todo o engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Amém, amados? Amados, o texto de Pedro, ele nos convida a observarmos algumas realidades espirituais. Pedro, ele está falando aqui para crentes, ele está falando para a igreja dele. Para a igreja que é o grupo de pessoas que entregou as suas vidas para Jesus. E é interessante que Pedro, então, chama essas pessoas como ele está fazendo conosco hoje. Ele está nos chamando para, pelo fato de pertencermos a Cristo, pelo fato de termos sido salvos por Jesus, pelo fato de professarmos a fé cristã, ou seja, por tudo isso, Pedro ele vai dizer assim: olha, é necessário que vocês observem algumas coisas. É necessário que vocês tenham atenção sobre algumas coisas. E aí eu vou ler versículo por versículo, como é de costume aqui na comunidade evangélica, e a gente vai, então, estudar aí, versículo por versículo, a gente vai observar aquilo que Pedro está chamando a atenção de cada um de nós, ou aquilo que Deus está chamando a atenção de cada um de nós, por intermédio desta mensagem, por intermédio desta carta de Pedro para as nossas vidas. Vamos nos atentar, então, para o verso 13. Olha só o que diz o verso 13. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Cristo for revelado. Então, meus amados, a primeira coisa que Pedro está falando aqui, ou a primeira coisa que Deus está nos chamando a atenção é o seguinte: olha, vocês são meus servos, vocês são servos de Deus, vocês professam o cristianismo. Então, qual é a característica do povo que professa o cristianismo? Quais são os principais fatos distintivos deste povo, ou as características distintivas do povo que segue a Jesus? E aí Pedro, ele vai, inspirado pelo Espírito Santo, enumerar cada uma dessas características. E, amados, nós, como servos de Deus, nós, como crentes em Cristo, nós temos que ter essa característica. A primeira característica é uma mente atenta e preparada para as coisas espirituais. Então, nós precisamos ter uma mente atenta e preparada. Quando eu digo preparada, uma mente capaz de discernir sobre as coisas espirituais. Perceba que ele tem a preocupação de destacar isso. Ou seja, o crente, amado, ele não pode ser uma pessoa que passa aleatória pela história da humanidade. O crente, ele não pode ser uma pessoa alienada em relação às coisas espirituais. Então, amados, o crente ele precisa ter a capacidade de discernir. E por isso que Pedro, aqui nesta passagem, ele vai colocar a responsabilidade desta preparação, ou a responsabilidade desta prontidão de discernimento sobre cada um de nós. Ele vai dizer assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas.
Ou seja, ele está falando, olha, você não pode ser uma pessoa aleatória. Tem crente que é meio bobão, tem que passa pela vida como um bobão. Não podemos ser assim, irmãos. Nós, como crentes, nós temos que ser pessoas alertas, pessoas capazes de discernir aquilo que está em volta de nós. Porque nós temos o Espírito Santo que nos capacita para isso, e nós temos a palavra de Deus, que é um livro de promessa, que é um livro moral, que é um livro espiritual e que é um livro que nos dá a capacidade de discernir sobre as coisas espirituais, sobre os comportamentos, sobre os valores, sobre os conceitos. Então, o crente ele tem que estar preparado para discernir. Ele tem que estar preparado para ter a percepção aguçada sobre as coisas espirituais que se apresentam diante de nós, e nós, por estarmos com a mente preparada, temos plena capacidade, dada não por nós, mas dada pelo Espírito que reside em nós, de avaliarmos e mensurarmos se aquilo que está interagindo conosco é de acordo ou não com a palavra de Deus, está de acordo ou não com os princípios ensinados e apregoados pela palavra de Deus. Então, amados, nós não podemos, amados, de forma nenhuma, sermos mente alienada. O crente é mente preparada. Crente não é mente alienada. Pelo contrário, crente é mente preparada. Preparada para discernir, preparada para perceber as coisas. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, ele vai falar assim, olha, projetem a sua esperança para valores eternos e não para valores terrenos. Ele vai dizer assim, olha só, coloquem toda a esperança de vocês. Eu vou repetir, né? Porque da primeira sentença para a segunda sentença, ele vai colocar uma conjunção somativa aí, ó, alertas. E, ou seja, estejam prontos a discernir as coisas. Mas não somente isso, ele vai adicionar uma outra responsabilidade. A primeira responsabilidade é termos mente alerta. A segunda responsabilidade é coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Então, a nossa esperança, a grande motivação de nossas vidas, meus amados, é a certeza daquilo que está preparado para nós na eternidade. Tem muito crente, amado, que nesse caminho se perde. Tem muito crente que na caminhada espiritual, ele deixa de entender que a plenitude só será vivida quando Jesus Cristo voltar. Por isso, amados, ele está dizendo assim, olha, nossa esperança deve estar em coisas espirituais. A nossa esperança deve estar projetada completamente para realidades eternas. Porque assim nós poderemos preparar a nossa mente para discernir, porque a gente sai dessa visão somente terrena, dessa visão somente imediatista e passa para uma visão mais elevada, para uma visão de coisas eternas. Por isso que ele fala assim, olha, a nossa esperança deve estar projetada lá na realidade da vinda do Senhor Jesus. A nossa esperança não pode projetar necessidades temporais ou efêmeras. A nossa esperança deve estar projetada em realidades eternas. Porque aí a sua vida espiritual começa a ter o quê? Ela começa a ter uma motivação real. Toda motivação terrena ela é efêmera, ela acaba ela acaba da mesma dimensão da realidade em que ela está. Porque se a sua, por isso que a Bíblia diz, por isso que Paulo vai dizer, aquele que espera por Jesus somente nesta vida
é o mais miserável de todos os homens. E por que ele fala isso? Porque ele espera somente por Jesus na dimensão terrena. Ele espera somente por Jesus dentro de uma dimensão temporal, dentro de uma realidade fundamentada na temporalidade. E por estar fundamentada na temporalidade, ela vai passar, meus irmãos. Mas quando a sua projeção, quando a sua esperança é projetada em coisas eternas, aí a sua motivação também vai para lá, também vai para aquela dimensão eterna. Então, amados, é isso que nos deve motivar a ir para a igreja. É isso que deve nos motivar a adorar a Deus. É isso que nos deve motivar ao estudo da palavra de Deus. Por que que hoje, meus amados, é tão difícil para as pessoas, né? É tão difícil para as pessoas irem para a igreja. Por que que é tão difícil para as pessoas encontrarem sentido e motivação de ir para a igreja? Sabe por que que é? Sabe por quê? Porque a esperança dessas pessoas, ela está somente na temporalidade. E a igreja verdadeira, o discurso dela é um discurso que leva a nossa mente, alma e espírito para as realidades eternas, para a eternidade. Então, amados, segunda coisa que nós devemos ter, projete a sua esperança, não para coisas terrenas, mas para coisas eternas. Vamos ler o verso 14. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Então, qual a terceira responsabilidade que, como crente, nós temos, amados? A próxima responsabilidade é o seguinte: o crente não retrocede. O crente, ele não desiste. O crente, ele não volta a uma vida medíocre. Eu quero dizer uma coisa para você que me ouve ver. Quando nós somos resgatados por Jesus, nós saímos de uma vida efêmera e passamos para uma vida eterna. Nós saímos de uma vida marcada para a derrota, para uma vida destinada à vitória. É isso que nós precisamos entender. Por isso que muita gente, meus amados, começa com Jesus, mas desiste. Por quê? Porque entende que Jesus deve abençoá-lo somente nesta vida. Ou enxerga a relação dele com Jesus somente nesta dimensão, quando que a tua relação com Jesus deve transcender esta realidade. A tua relação com Jesus deve ser marcada pelo que se espera e não pelo que se tem. A sua relação deve ser marcada com Jesus, a sua relação com Jesus deve ser marcada pela esperança da eternidade e não da realidade da temporalidade, porque a realidade da temporalidade, ela está ligada ao fato de ser temporal. Então, isso que você vive hoje, um dia vai acabar. E aí, meu amado, eu te pergunto, o que você está cultivando para a temporalidade? Por isso que lá em Mateus capítulo 5, Jesus fala assim: não ajunteis, ou que a preocupação de vocês não sejam ajuntar tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem o consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntem tesouros nos céus. Olha só a diferença. Olha só que contraponto maravilhoso. Então, a terceira responsabilidade, meus amados, para sermos crentes, desistir não é uma opção. Vamos continuar lendo? Uma vez que vocês chamam de pai
aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada de vocês. Portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Sabe qual é o grande problema das pessoas hoje, meus amados? Falta de temor a Deus. E quem não teme a Deus não entende a grandeza de Deus, não entende o poder de Deus, não entende a natureza de Deus, não entende os atributos de Deus, não entende que Deus é o ser autocausável, não entende que Deus é a origem de todas as coisas. Se você entende verdadeiramente isso, você teme a Deus. Temer a Deus é render a Ele o fato daquilo que Ele é. É render a Deus a honra na medida daquilo que Ele é, na medida da essência de Deus. Deus é onipresente, onipotente, onisciente, Senhor da história, santo, do Deus é justiça, Deus é amor. Por isso, amados, nós precisamos temer a Deus. Ou seja, levar Deus a sério. As pessoas não estão levando Deus a sério. Precisamos levar Deus. Você é crente? Leve Deus a sério. Verso 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Mas, estou lá no verso 19, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos, em favor de vocês. Então, amados, a próxima responsabilidade que nós temos que ter como crentes é entender o valor daquilo que foi feito por nós. Tem crente que não entende. Tem crente que não é capaz de mensurar aquilo que foi feito por nós. É isso que Pedro está dizendo assim. Olha, você é crente? Ah, se você é crente, então você entende. Você dá valor àquilo que Jesus fez por você na cruz. Se nós somos crentes, meus amados, nós precisamos dar valor àquilo que Jesus fez por nós na cruz. Porque Jesus, ele não pagou, ele não nos reconciliou com Deus através de um pagamento simplório ou através de valorização ou de bens valorados de forma terrena. Não. Deus, ele fez propiciação dele para conosco através do sacrifício de Cristo na cruz. Tem muito crente que não dá valor ao que Jesus faz. Tem crente que até entende que é o sacrifício de Jesus na cruz a única forma pela qual nós conseguimos a salvação, mas não dá valor a isso. Não coloca a sua vida a serviço da propagação, a serviço do fato de se espalhar esta mensagem. A prova é que as igrejas estão vazias. A prova é que as pessoas estão desmotivadas a pregar o verdadeiro evangelho de Jesus e as pessoas estão mais assentadas dentro de suas próprias necessidades. Amados, nós precisamos dar valor àquilo que Jesus fez por nós na cruz, porque Jesus pagou um preço não valorado em prata, não valorado em ouro, mas em coisas imperecíveis, em coisas que não perecem,
em coisas ou em valores eternos. Então, amados, nós precisamos, eu e você, precisamos entender isso. Eu e você precisamos dar este valor. Nós não podemos, amados, levar uma vida cristã sem dar valor, ou levar uma vida cristã numa proporção inversa ao valor que Deus, ao valor da oferta que Deus deu pela nossa vida. Não. Se nós fomos salvos por Jesus, isso foi pago um alto preço. Precisamos carregar a nossa cruz. Jesus pagou o preço por nós, então nós devemos pagar o preço por segui-lo. Jesus pagou um preço alto por nós, e nós não queremos pagar preço nenhum para levarmos a mensagem, para vivermos a mensagem do Evangelho desse mesmo Jesus que nos salvou. Não. Se nós somos servos de Deus, devemos pagar o preço de sermos servos. Devemos entender o valor daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Vamos continuar lendo? Verso 22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Então, vamos lá. Agora que vocês... Então, o amor, ele é baseado em quê, amados? Olha só, tá aí, ó. Verso 22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Então, amados, quer amar alguém verdadeiramente? Haja conforme a palavra diz que você deve agir com essa pessoa. Tem muita gente que, não, Deus é amor, né? Deus é amor. Então vamos aceitar todos, porque Deus é amor. Sim, Deus aceita todos, mas aquele que Deus aceita, invariavelmente é transformado. Vou repetir. Aquele que Deus aceita e aquele que aceita Deus, invariavelmente Deus o transforma. Nós não podemos, amados, confundir amor com permissidade. Hoje está muito em voga isso. Deus é amor, então Deus aceita tudo, Deus salva todo mundo. Hoje tem a hipergraça. A hipergraça é baseado nessa visão desfocada do amor de Deus. A hipergraça prega, todos serão salvos, porque Deus ama a todos. Não, é o contrário. Porque Deus ama a todos, a justiça de Deus será aplicada a alguns. Porque Deus ama a todos, Jesus está à disposição de todos, mas Deus, o amor de Deus implica em justiça. Vou repetir. O amor de Deus implica em justiça. Por isso que o nosso amor, meus amados, ele tem que estar baseado na palavra de Deus. Amém? Por isso que o nosso amor, ele pressupõe seguir a palavra de Deus. Por isso que quando Jesus, por amar, Jesus falou assim, cuidado com o fermento dos fariseus. Por amar, Jesus falou, fariseus hipócritas. Por amar, João falou, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Por amor, Paulo falou assim, entrega o corpo dele para Satanás para que a alma seja salva. Isso é amor, meus amados. O amor verdadeiro, ele é assertivo. Vou repetir, porque eu acho que você não entendeu. O amor verdadeiro, ele é assertivo. Do jeitinho do amor de Jesus. Então, amados, a igreja ela precisa ter esse amor.
Ela precisa ter o amor de chegar para a pessoa e dizer assim: olha, Jesus te ama, você quer? Não. Se você não quiser, você tem a justiça de Deus. A gente fala muito do amor de Deus, mas amor de Deus envolve justiça de Deus, envolve juízo de Deus. Juízo de Deus também é amor. Então, amados, a gente precisa entender isso. E somente através do conhecimento da palavra de Deus, só através do conhecimento da palavra de Deus é que nós teremos a capacidade de demonstrar e pregar um verdadeiro amor. Amém? Por isso que a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Por isso que ele fala, antes de ele falar em amor, ele fala assim, olha, obediência à verdade. Obediência à verdade. Então, amados, como cristãos, nós precisamos obedecer à verdade. Porque só quem obedece à verdade ama verdadeiramente. Vamos continuar. Verso 23. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da mesma palavra de Deus, viva e permanente. Então, amados, olha, escuta. Todos nós fomos salvos, amém? Mas a palavra de Deus, ela promove a continuidade da minha e da sua salvação. O dia que você entregou a sua vida para Jesus, você foi salvo. Mas a salvação continua. A salvação, ela passa do ato de salvação para o processo de salvação. Processo de salvação. Que processo de salvação é esse, pastor? É o que a gente chama de santificação. Amém? Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível. Através de quê? Qual foi o meio pelo qual nós fomos regenerados? Por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Sabe qual é o grande problema, amados, hoje da igreja? Não conhecer a palavra de Deus. Muitas vezes nós conhecemos doutrinas de igrejas, muitas vezes nós conhecemos visão de pastores, mas nós não conhecemos palavra de Deus. O problema hoje, e hoje isso está sendo exigido de nós, lembre-se que eu estou falando de exigências do crente, as exigências que estão feitas ao crente, isso é exigido de nós, conhecer a palavra de Deus. Começa com a regeneração e permanece através do processo de santificação. Amém, queridos? Eu e você precisamos conhecer a palavra de Deus. Versículo 24. Pois toda... E por que a gente precisa conhecer? Por que é empenhar agora a nossa existência na palavra de Deus? E aí ele vai pregar uma passagem, querido e querida, lá em Isaías, capítulo 40, do verso 6 ao verso 8, ele vai jogar Isaías 40, do verso 6 ao verso 8, aqui. E ele vai dizer assim, por que é pela palavra de Deus? Porque toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, por que, amados, não é na visão de um pastor, não é na doutrina de um grupo religioso que nós temos que fiar a nossa vida espiritual. Por quê? Porque, meus amados, é pela palavra. Porque doutrina de visão de pastor e doutrina de grupo religioso vem de homem, e o homem é como a relva. E a glória do homem é como a flor da relva, dura somente um dia. E a flor da relva nem dura um dia. Quando o sol nasce, ela murcha. Aí a flor cai. É isso que está dizendo aqui. É por isso que ele pega Isaías 40, versos 6 e 8, ele traz aqui para 1 Pedro, né, do verso 24 ao verso 25. Sabe por quê, querido? Porque ele está dizendo assim, olha,
Por que que tem que ser a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é incomparável. Os ensinos, os pensamentos de Deus são incomparavelmente superiores a tudo aquilo que eu ou você podemos produzir a nível de pensamento. Por isso, amados, que eu insisto, eu sempre vou insistir, que nós precisamos fiar a nossa realidade dentro da palavra de Deus. Porque a minha realidade vai passar, a sua realidade vai passar, mas a palavra de Deus, os conceitos que por um acaso eu vier a colocar, os conceitos que todos os sábios do mundo, todos os teólogos do mundo podem colocar, vão passar, mas a palavra de Deus não. Essa permanece para sempre. E como a primeira responsabilidade é levar a nossa mente, é levar a nossa projeção para coisas eternas, então por isso que nós temos que fiar a nossa existência segundo aquilo que a palavra de Deus ensina, porque a palavra de Deus é que vai permanecer para sempre. Glória a Deus, ao Todo-Poderoso. Esta é a palavra que lhe foi anunciada. Amém? Esta é a palavra que está aí no seu colo. Esta é a palavra que está aí na cadeira. Esta é a palavra que você está segurando, talvez, aí em suas mãos. Esta é a mensagem. Esta é a palavra que foi anunciada. Está aí contigo, está aqui comigo. Agora, verso 1 do capítulo 2, né? Que eu li até o 3. Portanto, ou seja, por tudo isso que foi falado, portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, de toda espécie de maledicência. Livrem-se disso. E coloquem no lugar disso um desejo. Coloquem no lugar disso uma sede. Coloquem no lugar disso uma busca. Que busca é essa? Como crianças, verso 2. Como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. Graças a Deus. Então, meu amado, no lugar disso que o mundo te oferece, coloca esse desejo. Deseje a pura palavra de Deus. Deseje esse leite puro, como crianças recém-nascidas. Nós nascemos de novo, mano. E o que vai nos alimentar enquanto seres espirituais? É a palavra de Deus. O que vai nos alimentar enquanto seres transformados, enquanto pessoas regeneradas? É a palavra de Deus. E ela vai nos alimentar porque é ela que vai nos equipar para a salvação. Se é, porque ele coloca aí, ó. Se é que vocês provaram, se é que nós provamos que Deus é bom. Se Deus é bom para mim, se Deus é bom para você, então a palavra dele também será boa para mim e será boa para você. E se a palavra dele é boa para mim, é boa para você, ela vai nos levar para a vida eterna com Jesus nos céus. Amém? Que você possa ter sido abençoado por esta palavra, né? Que Deus possa transformar a sua vida através desta palavra e que você possa desejar aí em seu coração crer e apreender esta palavra. Amados, que nós possamos ter estas responsabilidades. Várias responsabilidades foram colocadas aqui. Que você possa ler esse texto novamente, que você possa repensar sobre esse texto e que Deus possa transformar a sua vida e o seu coração. Que você possa, de forma real, que cada um de nós possamos, de forma real, fincarmos a nossa existência, o nosso amor, as nossas inter-relações de forma assertiva, conforme aquilo que a palavra diz. Possamos olhar para o exemplo de Jesus, que amou tanto que acolheu pessoas, mas amou tanto que apontou também para pessoas. Amou tanto que acolheu pessoas, que curou pessoas, que
que fez com que pessoas convergissem para a sua realidade, mas amou tanto que pessoas também se afastaram dele. Amados, o nosso amor é o perfume de Cristo. Perfume de Cristo para aqueles que querem Cristo é perfume agradável, mas para aqueles que não querem Cristo, o apóstolo Paulo fala que nós cheiramos a quê? A morte. Você possa, então, não ter medo, que você possa, então, não ter coragem de ser aquilo que você é, um servo do Senhor, um servo do Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar. Vamos orar? Baixe sua cabeça aí onde você estiver. Vamos orar, vamos pedir que Deus venha completar com o Santo Espírito dele o sentido da palavra dele em nossas vidas. Pai, obrigado, Deus. Obrigado porque tu elencaste, ó Pai, várias responsabilidades que nós devemos ter enquanto servos de Deus. Pai, que possamos ser verdadeiros servos de Deus. Possamos, ó Pai, olhar para as pessoas e mostrar para elas o nosso amor, mas mostrar falando a verdade, mostrar falando aquilo que elas precisam ouvir. Porque só assim, Senhor, essas pessoas entregarão suas vidas para Jesus. Que possamos, ó Pai, mostrar realidades e não mostrar sonhos irreais. Que nós possamos mostrar fundamentos reais e não fantasias vindas de nossas próprias inconsistências. Ó Pai, abençoe a comunidade evangélica Geração da Conquista. Ela possa ser esta igreja que acolhe as pessoas, sim, mas que mostrem para as pessoas a verdade e a necessidade de transformação. Pai, abençoe-nos, guarde-nos, proteja-nos e desenvolva em nós esse último desejo que nós temos. Desenvolva em nós o prazer de ler a Tua palavra, de gostar de ler a Bíblia, de passear pelas páginas da Bíblia e, principalmente, Senhor, de, na relação com o Teu Santo Espírito, de se apaixonar pelas revelações que são feitas pela Tua palavra, e somente pela Tua palavra, Senhor. Senhor, eu peço, ó Pai, que Tu livres, ó Pai. Livre todos os cristãos de nosso país e todos os nossos irmãos espalhados pelo mundo, pela face da terra. Livre-os, ó Pai, das cadeias doutrinárias patrocinadas por homens, ó Pai. Livre, ó Pai, das doutrinas de homens, porque o crente ele não se fia em doutrinas de homens, o crente se fia em doutrina vinda da Tua palavra. Pai, crente, ele não segue visão de homens, mas segue a visão dada pela Sua palavra. Ó Pai, faz isso com a Tua igreja espalhada pelo Brasil. Faz isso, ó Pai, com a Tua igreja espalhada pela face da terra. Se revela através da Tua palavra àqueles que desejam lê-la. Se revela, ó Deus, através da Tua palavra para aqueles que amam a Tua palavra. Senhor, muito obrigado, Pai. Abençoe a comunidade evangélica Geração da Conquista. Abençoe a todos aqueles que vão ver este vídeo e serão abençoados pela Tua palavra. É isso que nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus possa abençoar você aí em Manaus, que Deus possa abençoar você que vai ver esse vídeo. Um abraço a todos vocês e que vocês possam ter sido abençoados como eu fui com essa palavra. Um abraço, um beijo a todos vocês. Tchau.